Olá, meus queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 7 de maio, a lição 6, ela tem como título As duas testemunhas são mortas. E a lição de hoje está baseada no livro de Apocalipse, no capítulo 11. E essas duas testemunhas, elas são simbolizadas nas escrituras e que aparece ali em Apocalipse 11:3, onde ela ministra-se um período de perseguição durante o tempo profético, ali de 1260 anos, e no fim elas morreram e ressuscitaram, né? E Apocalipse 11, do versículo 7 até 9, menciona o que aconteceu com essas testemunhas nesse período. E aqui é que as profecias se cumpriram quando são mencionados, né, esse período profético por Daniel, no capítulo 7 e também Apocalipse 11, onde inicia-se do ano 538 depois de Cristo, o governante Justiniano, romano, né? Ele deu total autoridade à Igreja Católica Romana nesse período medieval, que ele foi até 1798 depois de Cristo, quando o mundo era dominado por eles, né? E se findou quando a Revolução Francesa, em 1798, ela findou realmente o domínio realmente dos romanos, e eles acabaram prendendo o Papa Pio VI, né? Acabando com o poder romano e com a autoridade papal. E a palavra de Deus, nessas duas testemunhas que é mencionada ali em Apocalipse 11, se mantiveram assim vivas, né, nesses tempos assim muito difíceis, né, de várias perseguições, porque as duas testemunhas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi perseguida por vários momentos, né? E até que em 1793 o governo declarou oficialmente uma religião ateísta, que ela perdurou assim por 3 anos e meio. E nesse período, as duas testemunhas, no caso a palavra de Deus, que é o Antigo e o Novo Testamento, elas ficaram mortas, né? Devido que o governo francês ele proibiu realmente as Bíblias, né? E também os cultos, né? Nos templos. E eles foram lá e liberaram até as Bíblias, né? Foram assim queimadas nas praças, assim, ficaram aquelas Bíblias queimadas. E justamente isso é que fala em Apocalipse 11:9, que são cadáveres, né, das testemunhas, ou seja, as Bíblias queimadas pelas praças, por todos os lugares. E o governo francês liberou todos os templos assim que eram mantidos assim cultos estranhos assim, que é chamado de liberté, ou seja, liberdade total, onde pessoas faziam todo tipo de idolatria, inclusive com cenas de nudismo, né, nesses templos, né? E para nós assim fixarmos bem a lição de hoje, nós temos que saber que essas duas testemunhas que a Bíblia menciona em Apocalipse 11:3,
Elas não são pessoas de forma alguma que muitas doutrinas interpretam, né? Até dão nomes para essas pessoas, né? Um diz que é Elias, outro que é Moisés, outro que é Enoque e várias pessoas, né? E as duas testemunhas, na realidade, é a palavra de Deus, é o Antigo e Novo Testamento. E quando fala são mortos, nós temos primeiro que entender que Apocalipse 11:9 nos diz, olha o que diz Apocalipse 11:9. Então, muitos dentre os povos, tribos e línguas, por 3 dias e meio, não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. E está lá em Apocalipse 11:9. Bom, aqui menciona que a palavra de Deus, a Bíblia, ela ficou assim inerte, né? Ficou morta, sem ação, por 3 anos e meio, que aconteceu no auge da Revolução Francesa, após o Papa ser preso, e lá ele morre na prisão. E pela autoridade, né, do Napoleão Bonaparte, que havia tomado o poder romano, o ateísmo tomou conta assim por esses 3 anos e meio, ou seja, a palavra de Deus ficou morta, sem poder ser proclamada, difundida no mundo. Mas nós temos que entender e recapitular o que ocorreu anteriormente. Tudo começou, como nós já vimos, com o decreto do imperador Justiniano, em 538, depois de Cristo, onde a Roma pagã, ela ruiu, acabou. E esse imperador entregou total autoridade civil, econômica e política para a Igreja Católica Apostólica Romana, para o Papa Vigílio. E ali iniciava o período pleno de domínio papal na Idade Média, que se estendeu até 1798, depois de Cristo, com o fim do governo da Igreja Católica Romana, ou o governo papal, onde o Papa Pio VI ele foi preso, levado para a prisão na França, e ele acabou morrendo ali na prisão. E essa data, o período profético, mencionado por Daniel 7 e Apocalipse 11, com bastante precisão, aconteceu realmente justamente isto, né, com a marca dos 1260 anos da autoridade papal. Com a tomada da autoridade pelo Império Francês, os cristãos instruídos por Deus sabiam o que estava para acontecer, né, pelas profecias, e eles foram para lugares ermos, no vale, nos altos vales de Piemont e os sólidas montanhas dos Alpes, e até mesmo alguns vieram para a América, recém-descoberta na época. E esses lugares tornaram-se o céu e refúgio para os cristãos, né, para o povo de Deus. E eles ficaram nesses lugares por 3 anos e meio, e sem pregar o Evangelho. E por isso que o Apocalipse 11:9 fala que duas testemunhas foram mortas, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento não podia ser pregado. A palavra de Deus ficou sem ser proclamada devido a esta Revolução Francesa. O ateísmo tomou conta nesse período por cerca de 3 anos e meio. E desde o dia 27 de novembro de 1993, quando o Decreto de Paris aboliu a religião, e foi até 17 de junho de 1797, quando o governo francês removeu a lei rigorosa contra os cristãos, e eles voltaram a pregar, voltaram a permitir a ter Bíblias e a estudar e a proclamar o Evangelho eterno. E nesse período de ateísmo, nesses 3 anos e meio, foi terrível para a Igreja de Deus e os cristãos. E porque eles ficaram assim mortos espiritualmente nesse período, né? Sem ação. E pela Revolução Francesa, onde substituíram totalmente o cristianismo, onde todas as igrejas foram transformadas em templos assim, de razão, e uma mulher foi entronizada
nessas igrejas como a deusa da razão, ou a deusa da liberdade, ou liberté, que é um símbolo icônico, né, da França, com procissões, carnavalescos, pessoas nuas, e eles faziam isso tudo dentro dos templos. Por isso que a Bíblia fala que as duas testemunhas, a palavra de Deus, ela estava morta. Satanás se manifestava em todos os lugares com uma guerra contra as Escrituras, contra essa palavra de Deus, as duas testemunhas, através de homens ímpios, né, para matar, emudecer a Bíblia. As Sagradas Escrituras mencionam, em Apocalipse 11:9, que os cadáveres das testemunhas ficaram estiradas na praça da grande cidade, que isso quer dizer espiritualmente, se chama de Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado, que está lá em Apocalipse 11:8, e no sentido figurado, durante esses 3 anos e meio, as Bíblias foram queimadas, jogadas no chão, né, por ordem do governo francês, mas que depois ela foi liberada. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, lhe vem a você sabedoria, entendimento, porque o Espírito de Deus começa a trabalhar na sua mente. Você passa a ter uma pessoa sincera, há uma transformação na sua vida. Você passa a manusear melhor as Escrituras. Você passa a ter entendimento justamente o que são realmente essas duas testemunhas. Por que elas foram mortas, né? Como eu expliquei no momento, né? Então, tudo isto são coisas que acontecem na vida do cristão que aceita somente a Jesus como Salvador e Senhor e mais ninguém. Porque o próprio Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por mim. O próprio Jesus que falou. E não existe outro meio. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus, na grande volta dele, que está muito próximo de acontecer, porque ele deu sinais ali em Mateus 24, nessa volta, ele vai nos levar para as mansões celestiais. Todos nós, eu, você, sua família, que aceitar a Jesus como Salvador, nós iremos para o céu. E lá, meu amigo, minha amiga, você estará no lugar onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.